Gênesis capítulo 6. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Quero fazer um comentário aqui do verso 4, Gênesis 6, verso 4. Esse texto tem gerado muitas polêmicas, divergências, muitos debates sobre essa questão de quem seriam os filhos de Deus e quem seriam as filhas dos homens. E alguns falam de anjos caídos que tiveram relações com mulheres que eram as filhas dos homens e por isso nasceram gigantes. Eu tenho dificuldade de pensar assim, e a interpretação do que eu já estudei, já vi em vários comentaristas, é de que essa descendência dos filhos de Deus é a descendência de Sete, porque a partir de Sete, o texto é claro dizer que começou-se a invocar o nome do Senhor. E as filhas dos homens, a descendência de Caim. Então, o que está mostrando aqui, no meu entendimento, simplesmente isso: descendência de Sete, classificada como filhos de Deus, tendo relações e formando famílias com as filhas dos homens que eram da descendência de Caim, uma descendência que não temia a Deus. E o que vai se ver na sequência é essa descendência de Sete, que deveria manter a adoração a Deus, vai se corromper e começa-se então a ter um distanciamento, e a humanidade chega a um ponto que Deus decide chamar Noé para construir uma arca e reiniciar a humanidade a partir de Noé. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. No verso 6 eu quero chamar a sua atenção para essa expressão que está aí. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. É claro que Deus não se arrepende, isso nós vamos encontrar depois, essa revelação no livro de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E por que está escrito aqui que Deus se arrependeu? É um termo teológico que nós chamamos de antropopatismo. Quando o escritor, no caso aqui cremos que foi Moisés, escrevendo o livro de Gênesis, usou de uma expressão humana, de um sentimento humano, para tentar descrever aquilo que se passava no coração de Deus. Então ele usou a expressão arrependeu-se, mas não porque Deus tenha se arrependido. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que ele planeja, ele não volta atrás. Então, para você entender que esse antropopatismo, uma transferência, o uso de um sentimento humano e palavras humanas para descrever ou tentar descrever o sentimento do coração de Deus. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aqui no verso 8 e 9 eu quero chamar a sua atenção aquilo que falamos a respeito também de Caim e de Abel. Perceba que Deus primeiro recebe o adorador para depois receber a sua oferta. Aqui o texto, o verso 8 diz: porém o Senhor mostrou benevolência, e o verso 9 diz: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então, antes de Deus escolher Noé, Noé já havia se aproximado do Senhor e já havia mostrado e já tinha um relacionamento de integridade para com Deus. Por isso, meus irmãos, assim o Senhor quer de mim, de você também, que sejamos homens e mulheres que andemos com Deus e sirvamos e vivamos para Ele. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta,
Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Deus abençoe o seu dia, um forte abraço, fiquem na paz do Senhor.